Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficarmos em pé e orarmos ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor dos céus e da terra, cujo poder é imenso, nós te damos graças pela bênção de podermos viver mais um dia, Senhor, na tua presença. Por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, nós estamos vivos. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Mas suplicamos, Senhor, e oramos pelos lares, pelas famílias, para que sejam alcançadas por tua misericórdia, Senhor, por tua bondade. Lares, meu Senhor, que estão chorando, mas, Senhor, que haja conforto, consolação do teu poderoso Espírito. Senhor Deus, viemos adorar o teu nome. Não viemos à tua casa, Senhor, por um mero prazer, Senhor, simples, não. Nós viemos com todo prazer, Senhor, e alegria da nossa alma. Oh, Senhor, não viemos por lazer, nós viemos glorificar o teu nome, nós viemos cultuar ao Senhor, nós viemos aprender, meu Senhor, a tua palavra. Sê conosco aqui, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos, tome assento. Glória a Deus. Vamos cantar um hino da nossa harpa cristã? Glória a Jesus. Glória a Deus. Nossos irmãos estão chegando, aos irmãos que estão conosco online, Deus abençoe e recompense a todos, no santo nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom revê-lo, Igor. Deus abençoe, Igor. Diego, Deus abençoe. Quem é o colega que está do lado? William. Michel. Ah, você que é o Michel. Deus abençoe, Michel. É bem-vindo, Michel, entre nós, irmão? É bem-vindo? Isso, filho. Deus abençoe. Deus abençoe. Já congrega em algum lugar? São Bernardo. Está morando para cá? Está morando perto? Muito bem. Então, graças a Deus. Que maravilha. Deus abençoe, meu filho. É bem-vindo, viu? Amém. Vamos cantar um hino ao Senhor? Missionário André, cante com a igreja. Nós temos por costume já contribuir. Nós ganhamos tempo para ministrarmos a palavra do Senhor. Bom também rever a irmã Estéreo, irmão Ailton. Que alegria. Deus abençoe, irmã Bárbara. Deus abençoe. Que bom. Irmã Leônia, pastor Alcides conosco nesta noite. Graças a Deus. Estão sempre no culto online. Hoje, graças a Deus, Deus deu oportunidade para congregarmos juntos. Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 75 da nossa harpa. Amém. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de
mortal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, fiquemos em pé mais uma vez, vamos orar. Glória a Deus. O Alexandre, se quiser, sente-se conosco aqui, viu? Fique à vontade. Vamos orar. Quantos irmãos precisam das orações da igreja? Eu e meu lar, nós precisamos, carecemos. Vamos nos lembrar do nosso irmão Eduardo Lopes, filho do irmão Anísio. Ele está internado já há algum tempo, por conta do Covid. A notícia que nós temos é que ele está em estado estável, né? Está estável, estabilizado. Os médicos estão tentando tirar a sedação e, claro, o tubo. Nós estamos orando, confiando no Senhor. Deus pode todas as coisas, irmão, Deus pode. Todos os dias eu tenho conversado com o Leandro, todos os dias, né? Todos os dias estou conversando com o Leandro e nós temos orado. E nós cremos no poder de Deus para reverter qualquer situação, irmão. Qualquer situação, Deus tem poder para reverter. Veja que eu tive notícia hoje que o pastor José Wellington, com 86 anos, já saiu da UTI e está no quarto. 86 anos de idade. Então, Deus é poderoso, né? Deus é poderoso para reverter qualquer quadro, qualquer situação.
né? Então, vamos orar pelos lares, pelas famílias. Continue orando pela minha colega Daniela, lá da faculdade. Domingo ela esteve online conosco, me agradeceu, nos agradeceu muito. Ela, para os irmãos terem ideia, eu disse para vocês, ela é chefe de um terreno de Umbanda. E nós convidei ela, passei o link, ela entrou, estava conosco aqui no culto, pastor. Gostou demais, está afastada da igreja, irmão, filha de pastor batista lá da Penha. Notem, né? Mas a gente vai falando de Jesus, e quando não pode, a gente fala com a vida, que a vida sempre fala mais alto, né? E ela me agradeceu, ela disse para mim, seu Marcos, ela me chama de seu Marcos, né? A gente estuda junto, né? Estudávamos junto na faculdade. Ela disse para mim, seu Marcos, eu gostaria de ir lá na sua igreja agradecer ao seu povo, falou assim, que orou pelo meu filho e Deus deu vida para ele novamente. Então, é Deus que faz isso, irmão, é a igreja orando. Veja a importância, né, da unidade da igreja orando. Deus vai lá, irmão, onde a gente não pode ir, entra no coração até de uma chefe de terreiro de Umbanda, irmão. A glória é para Deus, gente, a glória é para Deus, né? Porque é a unidade da igreja, a igreja orando. Então, quem sabe, irmão, quem sabe, eu falo, porque quem sabe essa moça, uma hora, irmão Eliel, não lembre do seu pai, que era pastor, e volte para a igreja. E o instrumento quem é? Eu, você, nós, que precisamos orar, falar, convidar, né? É isso. Então, passe esse culto, passe o link desse culto, irmão, passe, né? Eu creio que Jesus salva, que Jesus dá vida, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Jesus transforma drogado, transforma homossexual, prostituta. Deus, o Senhor, Ele opera, Ele faz, Ele age. E nós precisamos continuar crendo e buscando a Deus, firmes em oração, firmes em oração. Então, nós vamos orar ao Senhor. Está higienizado, filha? Tá, traga aqui para o irmão pastor Alcides orar a Deus pelos pedidos de oração, pastor, por favor. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar uns pelos outros nesta noite. Querido e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nós aqui estamos diante da Tua presença e agora queremos Te apresentar, Senhor, os Teus servos que levantaram as suas mãos, que fizeram pedido de oração, Senhor, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão com problemas, com dificuldade. Ó Deus, que a janela dos céus elas possam ser abertas, Senhor, para abençoar, Senhor, a cada um nesta noite. Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão hospitalizados. Senhor, repreende, Senhor, esta enfermidade, este mal, Senhor. Ó, Senhor, Tu és poderoso para levantar essas vidas, Senhor, nesta noite. Senhor, abençoe a cada família, a cada lar, Senhor, que precisa, Pai, da Tua bênção, da Tua orientação. Oh, meu Deus, que nesta noite, Senhor, nós podemos sair daqui, Senhor, alegres, satisfeitos, Senhor, por aquilo que Tu tens operado nesta noite. Oh, meu Deus, nós Te agradecemos em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada? Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 11. Numa quarta-feira dessas atrás, nós estudamos a partir do verso 33. Hoje nós vamos estudar a partir do verso 24. A partir do verso 24. Este culto nós chamamos culto de ensino. Então, nós nos preocupamos com o ensino. Que nós saiamos daqui
tendo aprendido algo para as nossas vidas. Ou minimamente nos lembrar da palavra, né? Da palavra de ensino, da palavra doutrinária, que faz manutenção na nossa vida espiritual. Esse é o culto de ensino. Muito bem. Todos encontraram? Carta aos Hebreus, capítulo 11, a natureza da fé, exemplos de fé, tirados do Antigo Testamento, a partir do verso 24. Eu vou ler porque estou com o microfone. Os irmãos acompanhem a leitura. O texto sagrado nos diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Todos digam amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa. E o nosso intuito, Senhor, é nos debruçarmos sobre a tua palavra para aprendermos aos teus pés, como Maria o fez um dia. Espírito Santo, nos orienta, nos guia em tudo, em toda a verdade, e nos dá nesse momento, Senhor, inspiração, graça, unção, autoridade, poder, para que a tua palavra, Senhor, alcance os corações e mude o que precisar ser mudado na nossa vida. Que haja, através da tua palavra, edificação, exortação, consolação para as nossas vidas. Que todo pensamento adverso e contrário, neste momento, seja repreendido em nome de Jesus, para que nós possamos receber, Senhor, no nosso coração, a boa semente da tua palavra, e que o nosso coração, neste momento, mais uma vez, seja, Senhor, uma boa terra para receber, Senhor, esta semente. Nós te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Meus irmãos, nós queremos falar nesta noite sobre a fé que nos leva à maturidade espiritual. A fé que nos leva à maturidade espiritual. Mas o que é maturidade? Bem, maturidade é um estado. Maturidade é uma condição de maduro, adulto, desenvolvido, isto é, maduro, maturidade. Disse que pessoas maduras, elas conseguem ver a vida de forma plena. Uma pessoa madura, ela não enxerga somente uma face da vida, mas a pessoa madura, ela consegue entender a plenitude da vida, ou a plenitude das situações. Essa é uma pessoa madura. Disse que pessoas maduras deixam de lado situações que nada acrescentam. Pessoa madura sempre deixa de lado situações que não acrescentam nada. Isso é uma pessoa madura. Ou seja, uma pessoa madura não se importa com vamos dizer, coisas pequenas da vida. Pequenas que eu digo, irmão, são situações que não edificam, que não acrescentam nada. Coisas sem propósito, conversas sem nexo. Pessoas maduras não se ocupam com isso. Não se ocupam com mesquinharias da vida. Não. Pessoas maduras, elas costumam focar naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente importa. Isso é uma pessoa madura. Pessoa madura foca naquilo que importa. Nós vamos chegar aqui no texto, nós vamos entender isso. Aliás, quem leu já entendeu. Disse que maturidade gera autoconfiança. Uma pessoa madura, ela tem autoconfiança. Autoconfiança pelas experiências que esta pessoa adquiriu durante a vida. É uma pessoa madura, né? Pessoa madura é uma pessoa que passa a ter uma maior consciência das suas emoções. Isso é uma pessoa madura.
Pessoa madura é aquela pessoa que sabe exatamente o que fazer ou como agir nos momentos da vida. Isso é uma pessoa madura. É claro que mesmo uma pessoa madura está suscetível de não saber agir em determinado momento. Está. Mas, via de regra, uma pessoa madura, ela tem experiência. Os irmãos estão entendendo? Pessoa madura. Madura. E eu lembro-me aqui, irmãos, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele reclamou da imaturidade da igreja de Corinto, lá no primeiro livro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, Paulo ele reclama da imaturidade da igreja, da imaturidade de algumas pessoas, eu não vou dizer da igreja, mas de algumas pessoas. Ele reclama, ele diz assim: irmãos, eu não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, apóstolo Paulo, ele tinha uma espiritualidade aguçada e dada pelo Espírito de Deus, e ele poderia falar com pessoas maduras espiritualmente no âmbito maior, mas os irmãos, não obstante terem aceitado Jesus e já tido ou caminhado durante algum tempo, Paulo ainda os considera carnais. E pessoas carnais geralmente são imaturas. Verdade é isso, pastor Silas. Pessoas carnais geralmente são imaturas. Ainda querem se autoafirmar. Então, Paulo, ele faz essa reclamação, diz: irmãos, eu não vos pude falar como pessoas espirituais, como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Né? O escritor aos Hebreus, dessa carta que nós estamos lendo, ele faz a mesma colocação, capítulo 5, verso 12. Acompanha aí, os irmãos lá de casa também, com a Bíblia aberta. O escritor aos Hebreus faz a mesma colocação. Capítulo 5, verso 12 da carta aos Hebreus, o escritor diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente, destaquem a palavra novamente, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Veja a diferença, né? Pessoas que já têm um tempo deveriam ser ensinadores, mestres, mas ainda carecem do leite espiritual ao invés de um alimento sólido. Ou seja, o escritor aos Hebreus está se referindo a pessoas imaturas, espiritualmente falando. Mas pelo tempo já deviam ter amadurecido, mas ainda são imaturas. São imaturas, ou seja, eram imaturos espiritualmente. Veja, irmãos, eu trago para nós nessa noite alguns exemplos, mas vamos ver o exemplo de Cristo. Lucas capítulo 2, verso 52. É um texto conhecidíssimo. Lucas 2 e 52. Lucas 2 e 52. Veja o ciclo de amadurecimento de Cristo. O ciclo de crescimento, de desenvolvimento de Cristo. Verso 52 diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus, quer dizer, verticalmente, diante de Deus e diante dos homens. Aqui já dá até uma cruz, né? Diante de Deus e dos homens. Mas veja, notem uma coisa, Jesus crescia em sabedoria, diga assim, sabedoria. Sabedoria aqui, irmão, fala de conhecimento intelectual, moral, ético, de caráter, sabedoria. Sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Mas a Bíblia também diz que Jesus crescia em estatura. Jesus não ficou anão. Jesus cresceu. Isso aqui é crescimento físico. Juntamente com o crescimento físico, o emocional, psicológico. O texto está nos ensinando isso.
Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Repitem, em graça. Crescer em graça é crescer espiritualmente. Irmão, eu quero ministrar essa palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, que nós possamos crescer, amadurecer. Amadurecer. Já amadureceu, irmão? Já amadureceu? Nós estamos amadurecendo, precisamos amadurecer. Deixar algumas coisas que não trazem edificação, coisas que Paulo chama até de parolices, né? Porque não trazem edificação para as nossas vidas. Olha o exemplo belo de Jesus, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça, diante de Deus e dos homens. Essa expressão aqui é importante, diante de Deus e dos homens, ou seja, Jesus estava amadurecendo. Chegou até a cruz como cordeiro maduro. Oh, glória a Deus! Jesus chegou até a cruz como cordeiro maduro. Diga isso, diga. Jesus chegou até a pela fé. Verso 24 e 25, eu aliei esses dois versículos, e nós vamos ler da seguinte forma: pela fé Moisés, ou homem feito, recusou, por um pouco de tempo, verso 25, ter o gozo do pecado. Ter o gozo do pecado.
Ou seja, irmãos, irmãs, uma pessoa madura espiritualmente, compromissada com a sua fé em Deus, consegue recusar tudo aquilo que desagrada a Deus, mas precisa ter maturidade. Buscar maturidade. Eu vou repetir. Uma pessoa madura espiritualmente, compromissada com a sua crença em Deus, com a sua fé em Deus, consegue recusar tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas precisa ser maduro. Precisa buscar esta maturidade, este amadurecimento da sua fé, da sua crença em Deus. Outro exemplo, além de Moisés, é José, lá na casa do Potifar. Eu não vou narrar a história porque os irmãos já sabem, mas José, um moço compromissado com a fé em Deus, teve a maturidade suficiente para temer a Deus e não se prostituir, não adulterar com a esposa do patrão. Maturidade espiritual. Quando a mulher lhe fez o convite, deita-te comigo, ele disse, de jeito nenhum. Com base em quê, irmãos? Ele disse assim, nesta casa, o teu marido colocou nas minhas mãos para administrar, menos você. Agora, olhem a maturidade de José, pastor Silas. Ele diz assim, pecaria eu contra Deus fazendo tamanho mal? Sabe quem estava dentro da casa? Ele e a mulher, somente. Mas a maturidade espiritual, pela fé que José tinha, o impediu de pecar contra Deus. Você está entendendo, irmão, a importância da maturidade espiritual? José, um exemplo. No ato de maturidade espiritual, a Bíblia nos ensina, pela fé deste homem chamado Nabote, a Bíblia nos diz que Nabote recusou, não negociou a sua herança, a sua vinha, com aquele rei ímpio chamado Acabe. O que o impediu de vender a sua vinha, que era a herança da sua família? Isso aqui é algo, no campo espiritual, olha, irmão, tem um valor tremendo isso. O rei Acabe chega para Nabote, diz, olha, venda-me a tua vinha. Mas ali estava em jogo princípios espirituais. Princípios espirituais que estavam esboçados na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, a respeito da herança. E Nabote sabia disso. E o Acabe também, mas Acabe era ímpio, não temia Deus. Mas Nabote temia. A maturidade de Nabote, através da fé, fez com que ele recusasse. Ele não negociou princípios, ele disse, não vendo a herança dos meus pais. Os irmãos estão entendendo, querido? Veja, maturidade espiritual desse homem, né? Maturidade. Num ato de maturidade espiritual por sua fé, a Bíblia diz que Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a se curvar e adorar a estátua do rei. Maturidade espiritual. Irmãos, uma fé madura faz um crente maduro. Repita isso para você mesmo. Diga assim, uma fé madura faz um crente maduro. Maduro, irmão, para recusar o que Satanás, o mundo e a carne nos oferece. Maturidade. Eu me lembrei do hino 75, agora que eu percebi. Tentado, não cedas. Não é pecado ser tentado, irmão. Jesus foi tentado. O problema é ceder. E muitas vezes a pessoa cede por falta de maturidade, de compromisso com Deus. Cede. O que eu faço, pastor? Busque maturidade espiritual, cresçamos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.
Moisés, irmãos, irmãs, por sua fé, ele recusou o status quo. O que é status quo? Ele recusou a posição. Que posição? Ser chamado filho da filha de Faraó. Se ele aceitasse essa posição, se ele tomasse para si essa posição, o texto sagrado nos ensina, por inferência, que ele poderia desfrutar de tudo que ele quisesse no Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, vou para o verso 25, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele recusou. Isso aqui é uma grande lição espiritual para nós, irmão. Que Deus nos ajude. Nós não podemos ficar somente com as experiências de outras pessoas. Estão me entendendo? É muito bom ouvir a experiência de uma irmã, vou pegar aqui um nome, da irmã Francisca, da irmã Esther, do irmão Eliel, dos pastores aqui, é muito bom, mas eu preciso ter a minha própria experiência que gera em mim maturidade através da fé. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. E Deus quer nos dar isto, ou aguçar isso na nossa vida. Maturidade que vem através da fé. Versículo 25, eu vou me encaminhando para terminar. Veja só. Verso 24, atrelado ao verso 25. Pela fé, Moisés, verso 25, escolhendo, repita essa expressão, escolhendo. Irmãos, maturidade espiritual pela fé nos capacita a fazer escolhas certas. Contrário disso, a imaturidade espiritual faz com que pessoas façam escolhas erradas, sem princípio, sem a direção da fé, sem a direção de Deus, vão fazendo. Não, pessoa madura pela fé, esta maturidade ajuda, faz com que essa pessoa seja capacitada para fazer as escolhas certas. Maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual, irmão, através da fé, nos faz ponderar os nossos caminhos. Não nos deixa agir de forma intempestiva, de qualquer forma. Não. Diga assim, maturidade pela fé. Maturidade espiritual pela fé, irmão, é aquela que está regida pelos princípios da fé. Veja o verso 25. A Bíblia diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, verso 25 diz, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Quanto tempo dura o gozo do pecado, a alegria do pecado? Quanto tempo dura? O texto está dizendo, um pouco de tempo. E eu volto à história de José. Irmão, se José tivesse cedido àquela mulher, a história de José tinha acabado ali. Teria acabado ali a história de José. Mas José é um moço maduro. José é um moço compromissado com Deus. O pai dele não estava presente, a mãe não estava, os irmãos não estavam, mas Deus estava presente, irmão. Quando eu estou olhando no celular, Deus está presente. Quando eu estou olhando no computador, Deus está presente. O pastor pode não ver, né? A sua mãe pode não te enxergar, o seu pai também não, mas Deus está ali, olhando. E quando eu tenho essa maturidade para entender, como José, pecaria eu contra Deus fazendo tamanho mal, eu estou amadurecendo, irmão. Glória a Deus. Vamos amadurecer, irmão? Vamos amadurecer? Precisamos, irmãos, lá de casa, que estão me ouvindo, nós precisamos amadurecer. Amadurecer, crescer espiritualmente. Moisés entendeu, irmão, que é sempre melhor ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo pequeno ter o gozo do pecado. Por um tempo, ele entendeu que era mais salutar ele ser maltratado com o povo de Deus, por um tempo ser maltratado do que com o povo de Deus,
do que ir para o inferno para sempre. Foi isso que Moisés entendeu. Diga assim, maturidade espiritual. Irmãos, maturidade espiritual pela fé gera escolhas corretas. Vou repetir para nós. Maturidade espiritual pela fé gera escolhas corretas, escolhas por princípio. Daniel em Babilônia, a hora que ele viu aquela mesa muito bonita, parecia o altar de Caim. Quando ele viu aquelas comidas, aquelas guloseimas, ele pensou, eu posso até comer, mas isso daqui foge ao que foi me ensinado lá na minha terra. Portanto, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. Por quê? Isso é maturidade. Mas, pastor, ele tinha 17 anos, irmão Silas. 17 anos o menino, mas ele entendeu, irmão. Às vezes eu vejo pessoas com pouca idade cronológica, mas com a maturidade espiritual muito boa. Já viu isso, pastor? Já viu, irmão Flávio? Pastor Alcides tem muito mais tempo que nós. Exatamente, né? A idade... Isso, exatamente. Os irmãos estão entendendo? Então, pensemos nisso nessa noite. Olha, Daniel, ele não tinha idade cronológica avançada, 17 anos aproximadamente, mas tinha temor de Deus. E eu estou dizendo que o temor de Deus, pela fé, aguça a maturidade espiritual, gente. Nós temos que entender isso. Verso 26. Diz assim que Moisés agiu desta forma, porque ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Repita essa expressão, diga assim, tendo por maiores riquezas. Diga, tendo por maiores riquezas. Isso, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Maturidade espiritual nos dá o senso correto de valores. Eu vou repetir para nós aprendermos juntos. Pessoa madura espiritualmente, essa pessoa tem o senso correto de valores. Eu vou explicar para os irmãos. Senso correto de valores é saber entender o que importa de verdade. Senso de valores corretos é entender, saber o que importa de verdade. Mateus 6:33. Eu ia pedir para os irmãos falarem de cor esse texto, mas eu sei que alguns já sabem. Mateus 6:33. Olha o senso correto de valores que Jesus ensinou. Ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso, irmãos? Senso correto de valores. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, tem gente que prega, e as demais coisas, não está correto. Jesus disse, todas estas coisas, que coisas? As coisas do versículo 31. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, do verso 31, vos serão acrescentadas. É por isso que, na continuidade, Jesus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para cá, santo irmão, irmã, todos nós. Senso correto de valores. Eu estava lendo esse texto, irmãos, pastor Silas, e no meu coração o Senhor falou algo interessante. Nunca troque arroz e feijão espiritual por danoninho. Dá para entender isso? Nunca troque arroz e feijão espiritual por danoninho. O danoninho é doce, mas não alimenta, irmão. Vamos ser sinceros? Vamos ser verdadeiros?
Aquele chocolate, estou fazendo propaganda agora de graça, pastor. O chocolate, aquele bis, é gostoso, mas não alimenta. Certo, irmãos? Tem muita gente aí na internet, nas redes sociais, oferecendo danoninho. Vocês acreditam que crentes imaturos caem? Porque não tem maturidade. Ah, você viu o que falou fulano? Mas peraí, falou uma batatada, como diria a minha mãe. Mas a pessoa não tem conhecimento bíblico. Olha que coisa! É o cara, é o cara. Por falta de conhecimento bíblico. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais maduros nós ficamos na fé. Tem gente trocando arroz e feijão por danoninho, que é doce, alisa, né? Não fala de pecado, não fala de arrependimento, não fala de compromisso com Deus, é doce, para a pessoa é doce. É cômodo para o ser humano, irmão, não ser exortado. Você, vai. Não, mas o que nos conserta, o que conserta a minha vida e a tua vida é essa palavra, irmão, que nos traz compromisso com Deus pela fé e maturidade espiritual. É esta palavra. Outra coisa, nunca transforme pedras em pães. Lembram-se da proposta de Satanás para Jesus lá no deserto? O diabo ficou observando Jesus, 1º, 2º, 3º, 4º dias, 5º, 10º, 20º, 38º, 39º, quando 40º dia, 40 dias, Jesus está com fome, aí chegou o diabo. Aí chegou. E a proposta do diabo para Jesus foi essa: você está com fome? Então transforme estas pedras em pães. Jesus falou, de maneira nenhuma, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus citou a palavra. Então não transforme pedras em pães, porque pedra é algo sólido, irmão. É doutrina, palavra sólida. Mas pão é passageiro. Eu não preciso falar para vocês que o pão aqui simboliza, nesse contexto, nesse texto, algo passageiro. Mas a proposta do diabo é sempre esta: transforme algo que é sólido em algo passageiro. Pessoa madura espiritualmente pela fé não faz assim. Jesus tinha maturidade, teve maturidade para entender. Ali era o Jesus humano, viu, irmão? Jesus humano. Para entender que nem só de pão vive o homem, é passageiro, mas de toda palavra sólida que sai da boca de Deus. Dê glória a Deus por isso, irmão. Jesus não aceitou a sugestão do diabo. Que Deus nos guarde de aceitar sugestões do diabo. Maturidade para entender o que realmente importa de verdade. Quando temos o senso correto de valores, nós estamos copiando Jesus. Hebreus capítulo 12. Eu acho que eu vou terminar quarta-feira que vem. Hebreus capítulo 12. Vou terminar com Hebreus capítulo 12. Quarta-feira a gente termina. Hebreus capítulo 12. Vou repetir aqui para entendermos. Quando nós temos o senso correto de valores, nós estamos copiando Cristo. Meu filho, meu irmão, minha irmã, você quer copiar Cristo? Nós queremos ainda copiar Cristo, irmão? Queremos. Eu quero copiar Cristo. Copiar Cristo. Nós podemos copiar Cristo. Cristo, sim. Olha, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, a partir do verso 2, diz assim, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria de voltar para o Pai, é isso que o texto está dizendo. Ele já antevia, ele via o depois da cruz. Pelo gozo que ele estava preparado. O que aconteceu? Ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita da mão, a mão direita de Deus. Olha, que texto lindo. Maturidade, irmão. Maturidade. Quando nós temos o senso correto de valores, nós estamos copiando Jesus. Que olha, pelo gozo que lhe estava preparado. Essa expressão, pelo gozo que lhe estava preparado, é o senso correto de valores. Ele sabia que se ele podia descer da cruz? Podia. Ele podia dar o troco naquele que estava falando? Podia.
mas pelo senso correto de valores, ele sabia que ele, concluindo a missão, ele voltaria para Deus. Então, ele suportou. É o que o texto está dizendo. Ipsis literis. É o que o texto está dizendo. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou toda a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso é maturidade espiritual. Repita, maturidade espiritual. Amém, queridos? Por hoje, Deus abençoe, vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Quarta-feira, concluiremos sendo a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Pastor Silas, por favor, meu irmão, ore a Deus agradecendo ao Senhor por mais um culto a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu, mais uma vez, peço que vocês não deixem esses ensinamentos caírem no esquecimento. O único jeito de você fazer isso é trazer caneta e anotar. Quarta-feira passada, nós falamos aqui sobre liberdade cristã. Coisa boa, pastor. Falando da liberdade com que Cristo nos libertou. Tomando por base o texto de Gálatas, capítulo 5. Está aí, pois, firmes na liberdade em que Cristo vos libertou. Hoje, maturidade espiritual. Se você não anotar isso, você perde, cai no esquecimento. E se você anotar, vai te ajudar num momento em que alguém te afrontar, e você lembra de Hebreus capítulo 12, despreza a afronta, despreza, deixa de lado, tem um propósito maior, Deus tem um propósito. Estas coisas tem que anotar, são pérolas preciosas e não são danoninho. Só que para fazer efeito e te ajudar, você precisa anotar. Então, traz caneta e anota. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado pela tua palavra, meu Senhor, que tem alimentado a nossa alma, ó Deus bendito. Nos ajuda, Senhor, a atingir, ó Pai, maturidade espiritual, assim como José, assim como Daniel. Ajuda-nos, ó Pai bendito, a entender, ó Pai querido, a tua palavra. Senhor, leva em paz a cada um dos teus filhos. Livra os teus servos do perigo, guarda-os de toda astuta cilada do diabo, faze-os lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui no templo. Ajuda-nos, meu Senhor Deus, que esta noite seja uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor. Assim eu oro pela tua igreja e te agradeço desde já no nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, irmão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todos os crentes maduros, vamos dizer, amém.